12 horas. ZYI 775, Rádio Universitária Paulo Freire, AM 820 kHz, uma emissora da UFPE. Olá, eu sou o Arthur Ortemblad e quero convidá-los para ouvirem o programa Musicac, Música da UFPE, todas as quartas-feiras, à 13h. Neste programa trazemos gravações de inúmeros concertos realizados pelos alunos e professores do Departamento de Música da UFPE, assim como o trabalho que vem sendo realizado pelos grupos de professores e alunos aqui dentro do departamento. Se liga, porque aqui tem papo reto. Todas as quintas-feiras, às 10 da manhã, a Rádio Universitária Paulo Freire apresenta o programa Papo Reto no Rádio. São temas da atualidade na visão popular da juventude. O Papo Reto no Rádio é uma produção do Levante Popular da Juventude e do Brasil de Fato Pernambuco e vai ao ar todas as quintas-feiras às 10 horas aqui na Rádio Universitária Paulo Freire. Vamos falar com o Ronaldo Aboiador, esse homem da cultura nordestina. Vamos lá. Você come cuscuz com? Ei, meu cuscuz vai com galinha, com queijo, com rapadura, com bode, carne assada, com leite ainda gordura. Eu dou graças a Jesus, mas quando eu como cuscuz só sai poesia pura. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. A Rádio Paulo Freire apresenta Saúde é o Tema. Boa tarde, ouvintes da Rádio Universitária Paulo Freire 820 AM. Eu sou Henrique Jonatas, estudante do 6º período de jornalismo da UFPE, e lembro que você pode nos acompanhar pela frequência 820 AM, como também pelo streaming da nossa página do Facebook. E o Saúde é o Tema do dia 4 de agosto de 2019 já está no ar. O Saúde é o Tema de hoje vem discutir a importância da fisioterapia. E é muito comum a gente associar a fisioterapia ao trabalho de reabilitação das pessoas que passam por acidentes, problemas musculares ou esqueléticos. Mas o que as pessoas esquecem é que esse trabalho pode ser muito útil para o nosso dia a dia. E dados da OMS, a Organização Mundial da Saúde, aponta que 80% da população brasileira sofre, por exemplo, com dores nas costas. Para resolver o problema, as pessoas muitas vezes ainda se medicam sozinhas e não procuram o tratamento adequado. A fisioterapia é uma ciência da área da saúde que tanto serve para o tratamento de uma deficiência temporária ou perene, quanto para a prevenção de doenças. Por isso, nós do programa Saúde é o Tema contamos com a presença do estudante de fisioterapia João Vitor Duarte, né? Boa tarde, Sr. João Vitor, seja bem-vindo à Rádio Paulo Freire. Boa tarde, caros ouvintes da Rádio Paulo Freire. É um prazer estar aqui participando do programa Saúde é o Tema, onde a gente vai desenvolver um pouco, né, a abordagem sobre a fisioterapia. E nós também contamos com a presença da professora Márcia Pedrosa, né, que é coordenadora do curso de fisioterapia da UFPE. Seja bem-vinda, professora. Boa tarde, Henrique. Boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer vir falar da fisioterapia para vocês. Muito bom. Então, gente, a gente começa perguntando o seguinte: quem precisa de fisioterapia? Professora, tem... A gente pode dizer que todos nós precisamos de fisioterapia, né? Quando a gente pensa em melhorar a qualidade de vida, no sentido de ter uma postura mais saudável, de ter uma musculatura mais flexível, de não sentir dor quando estamos trabalhando ao computador, quando estamos carregando um determinado objeto, quando estamos dirigindo por um tempo prolongado, quando estamos estudando. Então, se a gente pensar em atitudes preventivas que evitam dor e que melhoram a qualidade desse tipo de movimento, a gente pode dizer que todos precisamos de fisioterapia. E quando a gente pensa no indivíduo que já teve alguma disfunção, alguma patologia, alguma alteração muscular, respiratória, neurológica, aí sim a gente reforça ainda mais a necessidade da fisioterapia. João Vitor. Eu concordo com a professora, né? Todo mundo precisa da fisioterapia de alguma forma, seja ela principalmente na parte preventiva, né, onde a gente vai estar trabalhando a questão de prevenir lesões, dores, e também, se precisar, também da parte de reabilitação. Então, a fisioterapia é uma ciência encantadora, porque a gente consegue trabalhar de forma global todo o corpo, né, em todas as suas partes, e trazer uma melhora da qualidade de vida para a pessoa.
Muito bem. Gente, eu abri o programa divulgando dados da Organização Mundial da Saúde que apontam que 80% dos brasileiros sentem dores na coluna. Isso realmente é bem comum, né? A gente percebe muita gente reclamando dessa dor na coluna. Como a fisioterapia pode ajudar nesses casos? O que é que vocês me dizem? De diversas maneiras, né? Desde orientar as pessoas, as posturas que são capazes de prevenir essas dores, né? Através de orientações simples, como sentar, como se colocar diante do computador, através de exercícios que vão melhorar o controle muscular, ajudando a fortalecer a musculatura que age sobre a coluna, diminuindo a sobrecarga sobre a coluna vertebral e, consequentemente, diminuindo as dores. A fisioterapia também pode atuar orientando como realizar determinados movimentos. Por exemplo, se eu tenho que pegar um botijão de água mineral no chão, como é que eu vou fazer para pegar esse botijão de água mineral? Se eu tenho que carregar uma mochila durante todo o dia, como é que eu vou fazer para carregar essa mochila? Como é que eu vou preparar a minha musculatura para carregar essa mochila? E se eu já cheguei no nível de eu tive uma atividade inadequada, por exemplo, esse botijão de água mineral, não peguei da melhor maneira, eu tive uma lesão, a fisioterapia também vai tratar essa pessoa para recuperar esse movimento, para aliviar a dor, né? E para que ela consiga voltar à sua função normal, ela consiga voltar às suas atividades laborais e de lazer da maneira mais estável, né? Sem sentir dor e realizando de uma maneira que ela economize energia e que ela não venha novamente a prejudicar a sua coluna. A gente precisa trabalhar muito no sentido de ter uma consciência corporal, de entender como o nosso corpo funciona e de entender como eu devo fazer para usar da melhor maneira o nosso corpo sem provocar lesões, né? Mantendo essa saúde física, digamos assim, que está diretamente atrelada a uma saúde mental. Que bacana. E João Vitor, por que a má postura é tão frequente? Por que você acha que isso é tão frequente? É tudo uma questão de hábito, sabe? Então a gente vai crescendo, vai se colocando nessas posturas, geralmente essas posturas são mais confortáveis para a gente e a gente somatiza esse hábito ao longo do tempo. E tudo que é hábito, a gente geralmente tem uma dificuldade de reeducar, sim, podemos dizer assim. Então, com o tempo e com essa má postura que muitas vezes vai influenciar na questão das articulações, nos grupamentos musculares que vão ficando enfraquecidos, como a professora mesmo falou, isso com o tempo vai gerando essas dores. E aí a parte de reeducar, de trabalhar a consciência corporal, vai ajudar bastante para que a gente já minimize ou até dê um stop, né? Dê uma parada nessas dores. Dê um basta nas dores. Um basta. É comum sentir dor na coluna ou é uma coisa que a gente não deve tolerar? O que é que vocês me dizem? Acho que depende, né? Porque na saúde tudo depende. Mas veja só, se você tem uma dor a realizar determinada atividade, é bom você reavaliar de que forma você está fazendo aquela atividade. Agora, se você tem uma dor que ela é constante, que você não sabe a causa, então aí você tem que ver o que é que pode estar levando aquilo. E aí é que entra a parte de intervenção, de você procurar um profissional, né, habilitado, fisioterapeuta, ele vai estar totalmente habilitado para fazer essa avaliação funcional e dar uma resposta de por qual motivo, e se aquele motivo é realmente músculo esquelético, ou seja, tem a ver com músculo, tem a ver com articulação, com movimento, com função, ou talvez seja outra coisa, que aí ele pode estar fazendo um encaminhamento para outro especialista, um médico, pode ser psicossomática, né, tem a ver com questões mentais, então aí uma terapia comportamental com psicólogo. Então é sempre bom fazer uma boa avaliação, né? Onde está doendo? Há quanto tempo está doendo? Então, é importante fazer isso. Gente, chegou uma pergunta aqui, né, de alguém que está nos ouvindo, que é a seguinte: a má postura de usar, por exemplo, o smartphone pode causar danos graves à nossa saúde, professora? Sim, pode causar sim, né? O smartphone, ele pode causar danos em várias articulações ou em várias partes do nosso corpo. Por exemplo, a coluna cervical, você fica muito tempo com uma flexão na cervical, né? Com o pescoço, entre aspas, dobrado, e isso causa um trabalho excessivo e desnecessário da musculatura da cervical. Dependendo de como você está manuseando esse celular, a musculatura das mãos,
a musculatura do punho, ela também fica sobrecarregada, né? Você faz um trabalho excessivo, às vezes você mantém um determinado dedo que você está usando mais, uma determinada postura ao usar o celular, e isso sim pode causar, né? De novo, tudo está relacionado com quanto tempo você permanece fazendo isso, quantas vezes por dia, e quanto tempo você permanece fazendo o celular sem ter um repouso, sem mudar de posição, né? Quanto mais prolongada for essa atividade continuamente, maior o dano que isso vai causar. Muito bem, chegou mais uma pergunta aqui da Rosane Peixoto, de Olinda, e ela pergunta como a fisioterapia pode ajudar a amenizar as dores pós-parto. Tem como aí ajudar? Muito boa. Sim, a fisioterapia tem como amenizar as dores pós-parto. Ela pode começar a ser realizada ainda no pré-parto, durante a gestação, preparando essa musculatura para o parto. E aí, depois da gestação, vai existir uma intervenção, né, que vai ser a base de exercício e a base de recursos físicos também, que a fisioterapia pode utilizar para melhorar essas dores, né? Mesmo que ela não seja feita desde o pré-parto, se ela vier a ser feita só no pós-parto, ainda assim ela tem recursos que vão ser capazes de ajudar a aliviar as dores e de preparar essa mãe para voltar mais facilmente às suas atividades com o bebê, né? Sim. Essa volta de um parto é bem delicada. Sim. E o pessoal que sente essas dores, né, em casa, às vezes acaba medicando-se, né? Vai tomando um analgésico e vai acabando fazendo disso uma rotina. Qual o perigo de fazer esse tipo de ação, né, de automedicar-se e não buscar um apoio dos profissionais? João Vitor. Então, o problema da automedicação, né? Temos vários problemas, mas em relação à dor, é principalmente fazer esse mascaramento. Porque aí eu começo com um comprimido por dia, né? Aí depois vou aumentando a dosagem, eu vou mascarando, depois eu mudo de medicamento porque aquele medicamento ele passa a não fazer mais o efeito que ele fazia antes, e chega o ponto que eu vou estar totalmente viciado em medicações que vão estar mascarando e que depois não vão estar funcionando da maneira correta. Então esse vai ser o grande perigo. E aí, como eu já falei anteriormente, qual o tipo de dor? Se a gente não sabe qual é o tipo de dor, posso estar mascarando diversas situações. Então, por isso que é importante sempre fazer uso de medicação a partir de uma avaliação profissional e adequada, né? A fisioterapia, por exemplo, ela não trabalha com o uso de medicação. É importante ressaltar esse ponto. A gente trabalha com agentes físicos, né? E dentro desses agentes físicos nós temos diversos recursos que auxiliam o tratamento, né? Agentes também que a gente trabalha desde a termofotoeletroterapia, que é a parte de calor, a parte do frio, né? A parte de correntes elétricas e a parte de recursos físicos mesmo. Então, existem diversas técnicas que dentro da fisioterapia, a partir da avaliação adequada de um paciente, a gente vai poder estar utilizando para chegar no melhor resultado. E a gente pode dizer com garantia que as pessoas que fazem fisioterapia geralmente têm um resultado muito bom. Então, não precisa necessariamente a gente estar utilizando medicação para ficar bom. Né? Geralmente a gente tem um vício. O vício de usar o medicamento porque é mais rápido e eu não preciso fazer esforço nenhum. Eu tomo, passa, mas depois volta. Verdade. Professora, a gente pode buscar um fisioterapeuta sem recomendação médica? Sim, pode buscar um fisioterapeuta sem recomendação médica. Então, esse exemplo que você falou das pessoas que sentem dor na coluna. E essa moça também que teve esse problema aí no pós-parto, né? Que precisa melhorar as dores no pós-parto. Todas as pessoas, elas podem procurar um fisioterapeuta diretamente, né? Como profissão de entrada, sem necessariamente ter um encaminhamento médico. A gente sabe que quando se trata de plano de saúde, alguns planos de saúde realmente necessitam de um encaminhamento médico. Mas fora dessa condição, o profissional de entrada pode ser o fisioterapeuta, porque ele é capaz de fazer uma avaliação fisioterapêutica, fazer um diagnóstico que a gente chama de cinético funcional. A gente não vai fazer uma avaliação clínica, porque isso vai ser realizada pelo médico, né? Então a gente vai fazer essa avaliação e a partir daí a gente vai elencar qual recurso, seja terapia manual, seja algum agente termofototerapêutico ou eletroterapêutico, que a gente vai utilizar, ou cinesioterapêutico, que a gente vai utilizar para poder resolver isso aí. E a partir da avaliação, a gente pode solicitar um encaminhamento a um médico para poder ter um diagnóstico médico, ou solicitar, como o João já falou, um encaminhamento a um psicólogo, a um outro profissional, um terapeuta ocupacional, né, da área de saúde, para poder
todos os profissionais juntos, né, trabalharem para que esse paciente seja visto da melhor maneira e seja tratado da melhor maneira. Sim, sim. E mais uma pergunta que chegou da nossa ouvinte Catarina. Queria saber o seguinte. Ela quer saber o seguinte, melhor dizendo, a tendinite causada por esforço repetitivo tem cura na fisioterapia? Sim. Tem cura na fisioterapia, né? De novo, a gente pode trabalhar desde atitudes preventivas para que essa tendinite não aconteça, mas uma vez que ela já se instalou, a fisioterapia sim é capaz de curar essa tendinite, né? Através da utilização de agentes anti-inflamatórios, né? Como, por exemplo, uma determinada corrente elétrica, como um agente termofototerapêutico, e também de técnicas de terapia manual e de cinesioterapia que vão reeducar esse movimento, né? Você vai melhorar a flexibilidade da musculatura, melhorar a resistência muscular, orientar sobre os períodos de repouso, orientar sobre o uso correto do computador, do celular, ou o equipamento que está causando essa dor, e a partir daí a pessoa pode ficar curada e também ela vai ter o benefício de saber se prevenir para que esse problema não volte a acontecer. Vale salientar, né, para quem não sabe, a tendinite é essa inflamação que ocorre no tendão muscular por esforços repetitivos, movimentos. Então, aí desde o nosso querido polegar mexendo nos smartphones da vida, que é bem comum, né? Há outras, de fazer os movimentos de teclar, de estar enviando mensagem. Há outros movimentos, como digitar. Então, aí é bem interessante, porque entra também a parte da fisioterapia do trabalho, que a gente também tem, muita gente não conhece, né? A parte de ergonomia. Os trabalhadores, às vezes, sofrem muito de tendinite por fazer esse tipo de atividade repetitiva. E aí, né, o pessoal do telemarketing, que está lá digitando, que está lá com o telefone, outros profissionais mesmo, de escritório, que ficam muito tempo sentados. Vocês aqui mesmo devem ficar bastante tempo sentados, né? Digitando, então, mexendo essas articulações, muitas vezes, e aí vem esse tipo de dor. Então a gente consegue ter um resultado bacana dentro da fisioterapia. Além disso, também tem as empregadas domésticas, né? Os serviços domésticos também, que se forem feitos de uma maneira inadequada para o corpo, podem causar também, né, diversos problemas, né? Até varrer, descer uma escada, tudo isso também a gente tem que ter todo um cuidado. Mas eu queria saber de vocês, como saber o momento certo de buscar o acompanhamento do profissional? Quando é que eu devo olhar e dizer, está na hora de buscar um fisioterapeuta? Professora. Foi uma ótima pergunta, né? Essa necessidade, eu acho que a gente não deve esperar o momento de sentir dor, né? Muitas vezes a principal causa que leva as pessoas a procurarem a fisioterapia, a queixa principal é dor. Mas a gente não precisa esperar sentir dor para procurar o fisioterapeuta. Se você identifica, por exemplo, que você percebe uma certa dificuldade, você falou da empregada doméstica, né? Então, todas as vezes que ela tem que se abaixar para fazer uma determinada atividade em casa, ela já percebe que ela não tem mais a mesma força para se abaixar, ela já percebe que a articulação, ela não tem mais a mesma flexibilidade, a gente pode dizer assim, que a articulação tem uma rigidez, a articulação está, entre aspas, uma palavra popular, a articulação está dura, né? Então, ela começou a perceber que ela já está tendo uma limitação no movimento, ela não consegue fazer mais as coisas que ela fazia da mesma maneira. Então, isso aí já pode indicar que é hora sim de procurar o fisioterapeuta. Não precisa sentir dor, né? E aí, como eu te falei, a gente vai fazer uma avaliação cinético-funcional e a partir daí a gente vai identificar o que está dificultando essa atividade que ela gosta de fazer. A fisioterapia hoje, ela está muito voltada para um olhar da função, né, de manter a função. Eu vou tratar a dor, mas não é simplesmente porque a dor incomoda, porque eu quero que a pessoa ela tenha uma plenitude na realização das coisas que ela gosta de fazer. Né? Tanto nas atividades de trabalho, quanto nas atividades em família, nas atividades de lazer. Então, a gente está muito preocupada hoje com essa questão da função, de manter a função, de manter a qualidade de vida das pessoas. Sim, de ter uma, como você disse, né, a plenitude de todos os movimentos, exatamente, né? A saúde realmente estável. Bacana. Pessoal, vocês que nos acompanham pelo Facebook podem fazer perguntas na live da nossa página. Procure por Rádio Universitária Paulo Freire e interaja com a gente. Você está ouvindo o programa Saúde é o Tema, são 12 horas e 19 minutos. A gente faz agora uma pausa e já a gente volta aqui na Rádio Universitária Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. ZYI 775, AM 820 kHz. Rádio Universitária Paulo Freire, uma emissora da Universidade Federal de Pernambuco.
Olá, amigos da Rádio Universitária Paulo Freire. Sou Ilana Ventura e quero convidar a todos, crianças e adultos, para sintonizarem a frequência 820 AM, todas as quintas-feiras, à 13h. Queremos a sua companhia no programa infantil Cantando e Brincando nas Ondas do Rádio. Um programa para cantar, se encantar e brincar sem parar. Esperamos todos com muita alegria. Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. Paulo André Araújo, dirigente do Movimento Nacional de Luta à Moradia, aqui em Pernambuco. Como vivem atualmente as famílias que não têm o direito à moradia garantido? Elas vivem da forma mais precária, elas vivem como as famílias do Holiday viviam, elas vivem como as famílias dos Coelhos, Beira do Rio, Cox, Santa Amaro, vivem em situação precária. Essa precariedade, ela vem da questão de não ter saneamento, né? Residências dessas não ter banheiro, né? Não ter água potável, certo? A gente se deparou com situações como nas palafitas dos Coelhos, num dia de chuva, você chegar e o telhado da pessoa ter caído e tá tudo destruído. A gente tem uma gama de pessoas que pagam aluguel, um aluguel muito caro. Por outro lado, há uma iniciativa do poder público de custear o chamado auxílio moradia, só que é insuficiente. Então, na verdade, existe uma aflição muito grande. Então, é deplorável. A situação dessas famílias é deplorável. É necessário que o poder público tenha um outro olhar e coloque a moradia como prioridade. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. Estamos de volta com mais uma edição do programa Saúde é o Tema na Rádio Universitária Paulo Freire. Hoje conversamos sobre a fisioterapia e os benefícios dela para a vida das pessoas. Aqui no estúdio contamos com a presença da coordenadora do curso de fisioterapia da UFPE, a professora Márcia Pedrosa, e do estudante de fisioterapia João Vitor Duarte. Gente, o profissional de fisioterapia também pode atuar prestando primeiros socorros nas mais variadas situações, como afogamentos, lesões corporais, mordeduras de animais, etc. Gente, qual o papel do fisioterapeuta em casos como esses, assim, de emergência? Tá. Nesse caso, o fisioterapeuta ele vai trabalhar como um profissional de saúde capaz de fazer esse socorro. Ele não vai ter uma atuação tão diferenciada de outros profissionais, né? Ele vai fazer o trabalho de emergência em relação a prestar o socorro imediato nessas condições, né? A gente tem alguns profissionais de fisioterapia que têm uma formação específica para isso, que trabalham junto com o SAMU, que são o que a gente chama de socorristas. Mas, de um modo geral, o fisioterapeuta ele lida com essas situações no seu dia a dia, ao longo dos seus atendimentos, e ele também deveria estar preparado para poder prestar esse tipo de atendimento. Sim. Interessante porque o próprio Conselho, né, Federal, ele reconheceu agora há pouco a prática da fisioterapia dentro desse contexto de urgência e emergência, e o que a gente percebe muito é que o fisioterapeuta está muito ligado essa parte da estabilização de respiração do paciente que passa por um trauma, e aí ele pode estar atuando aí para estabilizar o paciente na parte respiratória. É muito interessante essa atuação. Então, como a professora falou, essa atuação e também essa na parte de urgência e emergência de estabilizar mesmo. Quais são os casos graves assim de acidentes, né, ou dessas situações de traumas que o fisioterapeuta pode atuar assim? Reabilita a pessoa em quais movimentos assim? Todo fisioterapeuta que trabalha num setor de emergência, agora eu não falo mais na rua, né? Num setor de emergência, ele vai trabalhar nessa parte de estabilização cardiovascular, né? A fisioterapia ela tem vários recursos, várias manobras terapêuticas e também auxiliada ao uso de vários equipamentos que vão ser capazes de fazer toda essa estabilização. Por exemplo, um paciente que está numa UTI, né? Que chegou numa UTI decorrente de um acidente automobilístico ou decorrente de um choque por uma determinada patologia, o profissional que vai junto com a equipe de médicos, enfermeiros, o profissional fisioterapeuta, ele tem o papel, como o João falou, de estabilizar todo o quadro respiratório e todas as variáveis cardíacas que vão dar uma sobrevida a esse paciente, né? A gente pode dizer que a atuação da fisioterapia é vital, por exemplo, o quanto o indivíduo está saturando oxigênio, está oxigenando o sangue, a fisioterapia usa recursos que vão melhorar esses padrões, né? Toda a troca respiratória
que é vital para a vida, são recursos que a fisioterapia consegue utilizar para poder intervir de maneira positiva e, como a gente poderia dizer, salvar a vida desse paciente. Mais uma pergunta que chegou agora, é todo socorrista fisioterapeuta ou não? Não. Você tem socorristas de várias formações, né, profissionais. Inclusive, tem socorrista que é só socorrista, entendeu? Mas, no geral, a maioria são técnicos de enfermagem ou enfermeiros, né? Eles estão mais associados a essa parte de socorristas. Ok. Então, no caso, um fisioterapeuta pode ocupar essa função também, mas não necessariamente um socorrista é fisioterapeuta. E aí, tu falou em relação a trauma, né? Tanto na parte do trauma, mas também na parte pós-trauma. Porque aí a gente vai perceber o que é realmente, quais são os déficits músculo-esqueléticos que aquele paciente vai estar apresentando. Qual é a função que ele acabou sendo afetada naquele momento, que ele perdeu, né? Ou que ele tem agora uma dificuldade e vai precisar voltar. Então a gente aí vai atuar ainda mais para voltar essa funcionalidade, ou seja, o paciente agora não está conseguindo andar, o paciente agora não está conseguindo ficar sentado, o paciente agora não consegue fazer os movimentos que ele fazia antes. Então a gente vai atuar aí intensivamente para que ele possa voltar à sua função, fazer aquilo que ele fazia ou aquilo que ele gostava, aquilo que ele está interessado em voltar a fazer. Muito bom. Gente, a fisioterapia também trabalha com relaxamento muscular, exercícios respiratórios e alongamento corporal. Que atividades vocês recomendam para melhorar nossa saúde musculoesquelética, para a gente ter aí um corpo sadio? Eu acho que você até já resumiu um pouco, né, o que a gente pode fazer. A questão de respirar, a gente precisa aprender a respirar melhor, a fazer uma respiração que consiga oxigenar melhor o sangue, né, que é o que a gente chama de uma respiração diafragmática, que você consiga expandir melhor o seu pulmão e a partir daí você fazer uma troca melhor. Outro fator é a questão dos alongamentos musculares, né? Existem exercícios simples de alongamento que a gente pode fazer relacionados à coluna cervical, ao membro superior, ao membro inferior, que dão uma sensação de bem-estar, de disposição e preparam você, por exemplo, quando você acorda de manhã, espreguiçar, né? Se espreguiçar é uma coisa importante, porque o seu corpo ele não levanta de supetão. Na hora que você se espreguiça, você está fazendo um alongamento, você está acordando o seu corpo e está preparando você para o que você vai fazer durante o seu dia a dia. Da mesma forma, à noite, antes de dormir, na hora que eu também me espreguiço, que eu trabalho minha respiração, que eu fecho os olhos, que eu vou diminuindo o meu ritmo, isso vai ajudar a que eu tenha um sono mais tranquilo também. Então, você tanto faz um alongamento para o corpo acordar, quanto um alongamento para dizer, olha, agora volta a calma, né? Vamos diminuir essa frequência respiratória para a gente conseguir diminuir o ritmo e poder dormir melhor. João? Como eu falei anteriormente, a professora falou sobre a parte respiratória, mas existem diversos recursos relacionados a relaxamento muscular, tanto aqueles que a gente vai utilizar de terapia manual, né, principalmente o terapeuta, o fisioterapeuta, ele vai estar lá, né, utilizando as mãos, e também existem outras técnicas como o próprio auto-relaxamento, auto-alongamento, onde a gente vai ensinar a esse paciente a como realizar essas atividades em casa. Porque é interessante o paciente ele chega para a fisioterapia e vai passar 2, 3 sessões por semana, mas o resto do dia ele vai estar sozinho, né? O resto da semana ele vai estar sozinho. Então é importante que ele tenha esse trabalho de consciência corporal, que ele consiga entender os movimentos, que ele consiga fazer atividades também em casa. Ou seja, a gente leva também um pouco do que se faz na atividade clínica para o dia a dia do paciente, para a função do paciente, para que ele possa alcançar esse tão sonhado e falado relaxamento muscular, alívio da tensão, né, que é tão comum no nosso dia a dia. Muito bem, mais uma pergunta da nossa ouvinte Rosane Peixoto, perdão. Ela pergunta para a senhora, professora, quais as especialidades da fisioterapia e o campo de atuação? Ótima pergunta, Rosane. A gente tem uma série de especialidades da fisioterapia que vão desde a fisioterapia
traumato-ortopédica, a fisioterapia em saúde da mulher, fisioterapia em saúde da criança, fisioterapia gerontológica, fisioterapia oncológica, fisioterapia em terapia intensiva, na saúde do trabalhador, né, cardiopulmonar e respiratória, né, cardiopulmonar, que já envolve a parte respiratória, a fisioterapia em neurologia. Então, todas essas são áreas de atuação. Se a gente for pensar, desde o indivíduo que nasceu, desde o bebezinho que nasceu prematuro e que está lá no incubadora, ele já pode receber o atendimento fisioterapêutico. Essa mãe já pode ter recebido o atendimento fisioterapêutico antes e, às vezes, durante e no pós-parto, né? As crianças já recebem um atendimento fisioterapêutico, muitas vezes por dores ou por alguma alteração postural ou por alguma alteração na formação, algum problema relacionado ao parto. Os adultos, durante suas atividades laborais, que eu acho que são a principal causa de disfunção e de dor. E a pessoa idosa, né? Tanto no sentido de prevenir essa perda da função, de manter os idosos ativos, sem dor, realizando as coisas que eles continuam gostando de fazer, como também se a gente pensar no idoso que já teve, por exemplo, um acidente vascular cerebral, ou que já tem uma alteração reumatológica, né? Todos esses idosos são pessoas que a fisioterapia também pode beneficiar. Ainda tem uma especialidade que eu gosto muito, sempre é bom, que é a fisioterapia esportiva. Sim, sim. Né? E aí o atleta também, ou seja, passa por todas as fases, desde o indivíduo atleta, desde o indivíduo que não é atleta, e o idoso, a criança. Então é muito ampla a gama, né, de especialidades que a fisioterapia tem e que muitas vezes as pessoas não sabem. Verdade. Né? Que bacana, né? Esse amplo espaço em que a fisioterapia está. Gente, uma pesquisa realizada pela Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por inquérito telefônico, a Vigitel, registrou que a procura por atividades físicas cresceu 26% nos últimos 10 anos no Brasil. Qual a importância da fisioterapia aliada às práticas físicas, né? E aí? Professora Márcia? A fisioterapia ela vai ser muito importante no sentido de, como eu falei, de preparar o corpo para realizar essas atividades físicas, né? Por exemplo, um indivíduo que é praticante de corrida, existe uma avaliação fisioterapêutica que vai orientar sobre como realizar melhor essa corrida, ver o indivíduo, né? Fazer uma avaliação de como é que é a pisada desse indivíduo, sim, qual seria o melhor calçado que ele vai utilizar. Então, isso faz com que ele consiga fazer aquela atividade que ele tanto gosta e que é tão bom, traz benefícios musculares, cardiovasculares, respiratórios, mas sem correr o risco de se lesionar. Né? Da mesma forma, em qualquer outra atividade, tanto recreativa, né? Tanto um indivíduo que faz uma atividade física pensando na saúde, como o próprio atleta que tem uma atividade de alto rendimento, todos esses podem se beneficiar preventivamente da fisioterapia e na hora que já existe uma lesão, de novo, a gente pode intervir para recuperar essa lesão e para evitar que essa lesão ocorra novamente. Verdade, né? Com esse crescimento da busca por academias, por exemplo, também vai crescer o número de lesões, né? Então é preciso ter esse cuidado, né? E buscar o fisioterapeuta de maneira preventiva. Tanto é que já existem fisioterapeutas que trabalham em academias, né? De exercício. O indivíduo, antes de ele fazer determinado treinamento muscular, ele também passa por uma avaliação do fisioterapeuta. E aí os dois trabalham juntos. O fisioterapeuta conversa com o profissional de educação física e eles conseguem entender em que ponto eu vou focar para poder melhorar, onde eu vou ter que reduzir o determinado exercício, até que amplitude de movimento eu vou realizar para não causar uma lesão nesse indivíduo. E aí, já falando em academia, em atividade física, é importante lembrar a todo mundo que está ouvindo, né, o cuidado com o que você vai fazer, porque o pessoal, a gente tem hoje a internet com diversos tipos de exercício e que muitas vezes não são tão adequados e podem levar a uma lesão, pode levar a um problema futuro por conta ou da forma que foi realizada essa atividade ou realmente porque a atividade proposta ela não tem funcionalidade nenhuma. Né? Pelo contrário, tem mais contras do que prós. Então é importante se fazer uma triagem do que você está vendo e sempre perguntar ao profissional que está lhe acompanhando para ver se aquilo realmente é eficaz ou não.
Sim, né? Também aí o perigo do exercício caseiro, né? De fazer em casa aquilo que você vê no YouTube, na internet, né? Sem ter o cuidado do acompanhamento de um profissional. Muito bem. Antes de ir para o intervalo, eu gostaria só de fazer mais uma pergunta e entender o seguinte: existem pessoas que precisam de fisioterapia por toda a vida ou não? Sim, existem pessoas que precisam de fisioterapia por toda a vida. A gente tem algumas alterações neurológicas, principalmente, algumas até decorrentes do parto, né? Às vezes o bebê, na hora do parto, ele tem uma anóxia e a partir daí você tem uma alteração na formação cerebral e você vai ter toda, na função cerebral, que se repercute diretamente no movimento. Esses indivíduos, muitas vezes, eles vão precisar da fisioterapia por toda a vida, tanto para melhorar a condição respiratória, para melhorar a condição de movimento, para garantir funcionalidade. Você tem algumas alterações que não têm cura, mas que a fisioterapia vai ajudar a manter a qualidade do movimento, da musculatura, a qualidade de vida. Existem algumas alterações onde a fisioterapia vai retardar a progressão da doença. E existem outras situações não, que são pontuais. A fisioterapia tem uma intervenção, mas o indivíduo tem uma alta e ele não precisa depois desse tratamento fisioterapêutico. Mas principalmente essas condições neurológicas e algumas alterações respiratórias e cardíacas são condições que muitas vezes podem indicar um tratamento fisioterapêutico por toda a vida. São casos bem específicos. São né? alguns casos bem específicos, mas lembrando que esse acompanhamento fisioterapêutico, ele é feito tanto a nível de atendimento, como também a nível de orientações, né? A gente também entende que o indivíduo, ele é capaz, o indivíduo junto com a sua família, eles também têm que conseguirem fazer esse tratamento a partir das orientações que ele tem com o fisioterapeuta, né? Muitas vezes ele passa por uma vida inteira, mas ele vai a cada 15 dias, por exemplo, ou uma vez por mês de um fisioterapeuta. A gente faz uma avaliação, a gente reavalia, vê as necessidades que estão surgindo, as queixas que estão surgindo e faz novas orientações, novos acompanhamentos e depois de mais um tempo a gente vai rever esse paciente. Muito bom. E como é que está o serviço público de saúde na oferta de fisioterapia? Então, né, de maneira geral, os hospitais, vamos dizer assim, né, que são a grande maioria em relação ao serviço público, enquanto o SUS, geralmente tem uma alta demanda. Cada vez mais a população está necessitando e se vê necessitada do fisioterapeuta. Isso é bom, isso é muito bom, né? Mas também, se a gente não tem um sistema, infelizmente, ainda deficitário na quantidade, né, e na qualidade, claro, porque não adianta ter quantidade e não ter qualidade, a gente tem uma alta demanda que muitas vezes não chega o fisioterapeuta onde deveria estar chegando, sabe? Então, se você avaliar de uma maneira geral, nos grandes hospitais é insuficiente a quantidade de fisioterapeuta para a demanda. E aí, muitas vezes, o pessoal ou fica sem, ou aí vai para a parte privada, né? Quem tem condições. Mas é uma realidade que a gente está procurando mudar, né? Com políticas públicas e sérias, para que a gente possa aumentar cada vez mais a participação do fisioterapeuta na atuação, tanto do serviço público, né? O SUS, que é a maior demanda, tanto do privado também. Sim. Complementando o que o João falou, muitos desses pacientes que vão chegar numa UPA ou que vão chegar num ambulatório de um determinado hospital, eles poderiam não precisar chegar lá se houvesse um acompanhamento a nível de atenção básica, né? Se existe um agente de saúde, né, que a gente trabalha, o fisioterapeuta, ele faz parte do Núcleo de Apoio à Saúde da Família, o NASF, né? E ele trabalha junto com a equipe de saúde da família e trabalha junto com os agentes de saúde. Então, se o agente de saúde, ele detecta que existe uma determinada alteração em uma determinada pessoa daquela família, já pode ser feito um trabalho a nível da própria comunidade, sem que haja a nível dessas orientações que eu falei. O fisioterapeuta vai lá, ele avalia o ambiente e a partir daí ele faz essa intervenção e não necessita que ele chegue até esse atendimento hospitalar. Muito bom, minha gente. Pessoal que nos acompanha pelo Facebook, podem continuar fazendo perguntas sobre fisioterapia na nossa live da nossa página. Procure por Rádio Universitária Paulo Freire e interaja com a gente, assim como a Rosane Peixoto, o William Araújo, Etienne Oliveira, J. Moura, Alessandra Parris, Carol Henriques, Cristina Soares, Matheus Nunes. Tem muita gente acompanhando a gente, né? Cecília Almeida. Um abraço para todos vocês que estão nos acompanhando. Agora são 12 horas e 39 minutos. A gente faz mais uma pausa e volta daqui a pouco com mais o Saúde é o Tema.
ZYI 775, Rádio Universitária Paulo Freire, AM 820 kHz, a rádio pública da UFPE. Hoje estamos no especial do Cuscuz com Cordel, recebendo a cordelista Suzana Moraes. Vou fazer agora um cordel que eu escrevi pro Dia Internacional da Mulher. Aí, perfeito. Pode ser assim? Pode. Então vamos lá. Vamos lá. O mês de março é marcado como o mês da resistência, da luta e da coragem, da bravura e referência. Dia 8 simboliza a mulher em sua essência. Usarei a eloquência e as rimas do cordel para dizer o que preciso, a mulher serei fiel, a forma como é tratada é cada vez mais cruel. As tintas desse pincel não podem deixar passar. Se sofremos com machismo, é preciso alertar os adultos e crianças a aprender a se comportar. Se a piada incomodar, não se cale, desafie. Diante da violência, não se omita, repudie. Combata o feminicídio, o agressor denuncie. E que essa luta se amplie, ganhe voz e ganhe espaço. Não permita que o racismo cause tanto embaraço e entenda a sororidade como sendo um grande abraço. E por aí vai. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. Estamos de volta com mais uma edição do Saúde é o Tema, na Universitária Paulo Freire. Hoje conversamos sobre a importância da fisioterapia com a coordenadora do curso de fisioterapia da UFPE, a professora Márcia Pedrosa, e o estudante João Vitor Duarte. Gente, durante muitos anos nós tivemos uma população com mais pessoas jovens e menos idosos no Brasil. Mas os últimos dados do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, mostram que as projeções são para uma população mais experiente nos próximos anos. As pesquisas apontam que já em 2060 nós teremos mais pessoas acima dos 50 anos do que jovens entre 18 e 45. Como a fisioterapia pode ajudar a qualidade de vida da população idosa no Brasil? Professora Márcia? Quando você fala em população idosa, em fisioterapia, a gente chega, brilha o olhinho, né? Porque é uma população que pode se beneficiar de diversas maneiras com a atuação da fisioterapia, né? E a gente tem que entender que o envelhecer, ele está relacionado com a diminuição de algumas funções, mas envelhecer não é obrigatório que você tenha que envelhecer com dor, que você tenha que envelhecer perdendo função, deixando de fazer as coisas que você gosta, né? Então a fisioterapia, ela vai ser muito importante para manter essas capacidades do indivíduo, para manter esse indivíduo, como algumas idosas que são usuárias dos nossos serviços lá da universidade, manter esses indivíduos com a boa capacidade cardiovascular, com uma boa capacidade respiratória, né, com uma boa função muscular que permite que elas se desloquem livremente, que elas não tenham um risco tão grande de quedas, que elas tenham um bom equilíbrio, que elas possam carregar as coisas que elas gostam, entendendo qual é a maneira de fazer isso, né, que elas consigam se preservar em relação a que calçado eu devo usar para evitar cair, né, como é que eu devo carregar uma mochila, como é que eu devo fazer as coisas que eu tenho que fazer na minha casa, como é que eu vou varrer a casa, como é que eu vou cozinhar, né? Então a gente não só vai orientar, como a gente vai preparar o corpo no aspecto cardiovascular, no aspecto respiratório, no aspecto muscular e no aspecto neurofuncional. Né? A gente consegue melhorar todas essas atividades através dos vários recursos que a fisioterapia pode utilizar. João, quais são esses benefícios da fisioterapia com os idosos também? São muitos, né? Como a professora falou, você não precisa envelhecer com dor, você não precisa envelhecer com essas disfunções, vamos dizer assim, porque a gente tem muito associado, vai ficar velho, vai ficar com dor, vai ficar ruim, tá? Não, né? A gente tem que lembrar também a questão do sedentarismo. Hoje é o mal do século, então uma pessoa que é sedentária ao longo da vida, ela provavelmente deve ter essas disfunções na velhice. Mas se você já trabalha isso com trabalhos preventivos, né, a gente pode melhorar. E nos idosos especificamente, são um público que muitas vezes eles pararam de trabalhar, eles estão em casa, eles têm tempo disponível, e aí ou eles partem para fazer essas outras atividades, né, de reeducação, de exercício, ou eles partem para o sedentarismo. Verdade. Que aí vai causar danos.
Então, é importante para os idosos eles estarem atentos a essas mudanças, né? E não se deixar entregar assim por conta da preguiça, que é bem comum, mas sim estar ativo. O corpo humano ele foi feito para estar se movimentando. Então, a partir do momento que a gente para, que a gente deixa de fazer essas atividades, a gente começa a ter essas percas funcionais, né? Então, para os idosos é ótimo, eles adoram, porque também é uma coisa é uma atividade que eles fazem que passa o tempo, fazem novas amizades, que é interessantíssimo, fortalece a parte cognitiva, fortalece a função mental, fortalece a função músculo-esquelética de uma forma como um todo, né? Diminui índices de depressão, de ansiedade. Então é importantíssimo para que esse público esteja ativamente. Diante desse cenário, o João até falou algo que eu vou até puxar o gancho aqui, que foi da prevenção, né? Os mais jovens podem fazer fisioterapia de maneira preventiva, né? O pessoal aí que está com os seus 40, 50, está se aproximando da idade mais avançada, pode começar a fazer um tratamento preventivo? Pode sim, né? Uma das ideias seria a fisioterapia em saúde do trabalhador, se a gente pensar diretamente com o trabalho, né? As alterações do microfone, como é que eu vou me posicionar melhor no microfone, como é que eu vou posicionar melhor minha cadeira, como é que eu vou dirigir, como é que eu vou me posicionar no computador e como é que eu vou me preparar para isso, né? Como é que eu vou alongar para poder fazer isso? Como é que eu vou fortalecer? Será que eu estou fazendo exercício de maneira coordenada? Será que eu estou fazendo exercício de maneira harmoniosa, né? Então eu posso pensar diretamente relacionado ao trabalho, mas independente do trabalho, como eu falei antes, qualquer alteração que você comece a perceber a nível de força muscular, a nível de coordenação, a nível de dificuldade respiratória, né? A nível de você percebe que você está cansando mais rápido, que você não tem mais a mesma agilidade que você tinha antes, que você não se equilibra mais da mesma maneira, mesmo o indivíduo na casa dos 50, 60 anos, antes de ser considerado uma pessoa idosa, ele já pode sim procurar a fisioterapia, que a gente já tem como intervir, né? A gente tem como orientar e como melhorar toda essa condição. Verdade. E complementando um pouco o que ele falou da pessoa idosa, né? A gente tem um público idoso que é usuário importante da Universidade Federal. Eu não posso dizer que é só do serviço de fisioterapia, né? De todos os serviços da área de saúde, e não só da área de saúde, eu acredito até que de outros serviços oferecidos pela Universidade Federal, eu acho que o público idoso é um público muito importante, né? É um público ávido por serviços. Todos os projetos que a gente tem de assistência, né? Projetos de extensão, onde a gente presta assistência a essa comunidade idosa, todos eles, a gente não tem dificuldade nenhuma para trazer idosos, ao contrário. Então você tem um paciente que vem e diz assim, olha, eu estou gostando tanto, eu estou fazendo tanta amizade aqui, além de todos os aspectos fisioterapêuticos que a gente já falou, olha, eu estou fazendo tanta amizade, eu estou tão bem, nossa, eu estava com depressão, a gente tem a filha da paciente ligando, olha, doutora, minha mãe estava com depressão, não queria mais sair de casa, e agora que ela está participando desse projeto, ela é outra pessoa, né? Então, assim, uma vai chamando a outra, e a gente tem vários projetos que vão trabalhando juntos, e esse público, ele é muito fiel, e ele se beneficia demais da fisioterapia da UFPE e de vários outros serviços que a UFPE presta para a sociedade. Que bacana isso, né? Ajuda também na questão social, né? Sim, a sociabilidade do idoso. Que bacana isso. Gente, também tem alguma atividade que é mais recomendada para o idoso? João? Então, na questão do idoso, por ele muitas vezes já ter algumas restrições, por conta mesmo do avanço da idade e tudo mais, a gente tem que fazer essa avaliação individual para saber quais são os déficits de funcionalidade que esse idoso vai estar apresentando, o que é que ele deseja alcançar, o que é que ele vai chegar para a gente falando, eu estou me cansando muito mais rápido, eu gostaria de não me cansar. Então a gente vai planejar, em cima da avaliação, alguns objetivos, né, que a gente possa estar alcançando de acordo com o que aquele idoso apresentar na sua avaliação de funcionalidade, certo? Então a gente vai estar fazendo avaliação de movimentos, né, respiratória para ver a capacidade e diversos outros fatores que a gente vai estar observando para que a gente possa chegar a um objetivo comum, vamos dizer assim. O que é que você quer? E a gente vai tentar chegar lá, pensando na função. O que é que aquele paciente está me trazendo que ele gostaria de estar fazendo?
né? E que não está fazendo por conta desse déficit. Não existe uma receitinha pronta, né? Uma coisa que ele falou que é importante, o que aquele idoso deseja? Né? Tem idosos que gostam de fazer um trabalho em grupo, com dança, uma coisa mais agitada. Tem outros que já não gostam, que já não tem essa necessidade. Então, o básico seria uma atividade que seja prazerosa, que traga o máximo de benefício, mas que ao mesmo tempo seja uma atividade segura. Sim. Né? Ela tem que ser segura, mas ela tem que oferecer o máximo de benefício e o máximo de bem-estar. O idoso tem que se sentir feliz em praticar aquela atividade. Sim. A gente está falando bastante sobre faixas etárias e eu queria saber se existe alguma faixa etária que é mais recomendada começar uma faixa etária que as pessoas precisam realmente começar a se interessar em fazer fisioterapia. Existe alguma faixa etária que precisa pensar mais em fisioterapia? Eu acho que, na verdade, hoje a gente não tem nem muito isso. Por quê? Vamos falar de dor. Antes era esperado que você tivesse dor quando tivesse mais velho, idoso. Mas é bem comum hoje a gente ver adolescentes, jovens com 20, 17, 18 anos sentindo dor lombar. Verdade. Sentindo dor na cervical. Então, não vai se ter uma faixa etária específica. Toda faixa etária pode ser acometida por algo e cada vez a gente está vendo que essas disfunções elas chegam mais cedo. Por conta do que a gente falou no início. Os maus hábitos que a gente vai criando ao longo do tempo e que repercutem. Porque uma coisa é você estar mexendo no celular apenas um dia, mas imagine isso durante anos, né? Então, como a gente está numa geração que começou a mexer no celular desde que cresceu, ou seja, a criança está lá com 2, 3 anos e já está mexendo no tablet, já está mexendo no celular, fazendo aquele gesto, quando você já está com 15, 16 anos, imagine isso. Né? Como é que vai estar essa repercussão? Então, assim, a parte da prevenção, ela entra justamente aí nesse ponto. A gente tem que prevenir independente de faixa etária, porque cada vez mais a gente tem essas repercussões cada vez mais cedo. Então, interessante isso que ele falou. Antigamente, se a gente pensava em criança, estava muito ligada a uma lesão, por exemplo, caiu de uma árvore, né? Estava brincando, jogando bola e se machucou, torceu o pé, quebrou o braço. Hoje não, hoje a gente pensa no público infantil exatamente no oposto, né? A principal causa de procura desse público infanto-juvenil, digamos assim, é o sedentarismo, porque na hora que ele está com o celular, primeiro era o computador, né? Quando surgiu o computador, então ficava lá congelado na frente do computador. Agora não, agora ele não precisa estar em casa, mas ele sai de casa, mas ele continua com o celular, né? Ele está junto com as pessoas, mas ao mesmo tempo ele está isolado. Então, muitas das cases que a gente tem não são mais ligadas a uma brincadeira, a uma lesão que aconteceu nesse público infanto-juvenil, são ligadas a um hábito sedentário. Uma pergunta também aqui que é quase uma curiosidade, que na verdade a gente também tem um outro profissional que atua bastante com a saúde física, que é o terapeuta ocupacional. E eu queria saber qual a diferença da atuação do terapeuta ocupacional para o fisioterapeuta. Professora Márcia. A gente tem 2 profissões irmãs, né? Nós fazemos parte do mesmo conselho, o Conselho de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, mas eu poderia dizer que a fisioterapia, ela está relacionada com o movimento em todas as suas instâncias, né? Tanto a nível da parte respiratória, cardiovascular, como a atividade muscular propriamente dita. Ela está relacionada com a manutenção da função, relacionada com o movimento, enquanto que a terapia ocupacional, como o próprio nome diz, ela está muito relacionada com a manutenção das habilidades, né? Então, uma determinada habilidade manual ou um determinado gestual de movimento, manter essa habilidade e trazer de volta, recuperar essa habilidade motora, está muito relacionada com a ação da terapia ocupacional. Essa habilidade motora, ela requer um planejamento de movimento, né? E esse planejamento de movimento a nível cortical, a nível cognitivo, é uma coisa que a terapia ocupacional também trabalha bastante. Um outro fator que a terapia ocupacional trabalha muito é a questão da parte sensorial, né? A parte sensorial, a sensibilidade é um fator importante para
ocorrer o movimento. E o terapeuta ocupacional também trabalha muito junto com isso. E em muitos casos, as duas profissões, elas trabalham juntas. Então, é muito comum que você tenha um determinado usuário que seja acompanhado pelo fisioterapeuta e pelo terapeuta ocupacional. Então, por exemplo, ele vai dizer, olha, eu preciso melhorar a força, eu preciso melhorar a condição muscular. O fisioterapeuta vai intervir dessa maneira, mas na hora de trabalhar a coordenação, a manualidade, o gestual, isso vai ser uma preocupação maior do terapeuta ocupacional. Então, os dois conseguem trabalhar juntos e quem ganha com isso é a sociedade, de uma maneira geral. Verdade. São duas profissões irmãs, né? Exatamente. Como você começou dizendo. Então, pessoal, o nosso tempo já está daqui a pouco chegando ao fim e eu queria saber também, para o pessoal que está nos ouvindo, que está pensando em procurar o atendimento, onde é que a gente pode encontrar um atendimento a baixo custo? Então, na UFPE especificamente, a gente tem 2 serviços, podemos dizer assim. Ao lado do departamento de fisioterapia, nós temos a Clínica Escola de Fisioterapia, certo? Essa clínica ela atende gratuitamente a comunidade, né? E lá a gente tem alguns serviços que o paciente, o interessado, ele chega lá, ele geralmente vai ter alguma queixa e pergunta a disponibilidade, porque parte de uma lista de espera. Então é importante estar indo lá para estar sabendo esses detalhes. No Hospital das Clínicas também existe um serviço de fisioterapia, mas que é atrelado ao hospital. Então lá tem a sua dinâmica própria. Precisa de um encaminhamento médico, algo do tipo, para que você possa estar participando. E na sociedade geral, né? Como a professora falou, existe o Núcleo de Apoio à Saúde da Família, que é o NASF, né? Nos postos de saúde. Então, nos postos de saúde aí da sua comunidade, da sua rua, você pode verificar se dentro dessa equipe está disponível fisioterapeuta, que na maioria das vezes está sim disponível, apresentar a sua queixa, ele vai estar fazendo uma avaliação, e aí se precisar de uma demanda maior, ele pode estar fazendo outros encaminhamentos para centros mais especializados. Aqui a gente tem, por exemplo, a Fundação Altino Ventura, que é associada à Prefeitura do Recife, né? A própria ACD, que também atende em determinados casos, e a parte privada, como vocês sabem, as clínicas que atendem em toda a região. Muito bem. As clínicas de escola, de faculdades privadas também, né? Também prestam esse serviço. E junto à Universidade Federal, eu só queria complementar a questão do SIS, do Serviço Integrado de Saúde, né? Que funciona aqui no Engenho do Meio e que tem uma atividade bem interessante ligada à Prefeitura do Recife, né? Que trabalha muito com o que a gente chama de práticas integrativas em fisioterapia. É um trabalho que é um pouco diferente daquele atendimento de recuperação, é um trabalho que é interdisciplinar, onde a fisioterapia trabalha junto com outros profissionais, como, por exemplo, psicólogos, fonoaudiólogos, farmacêuticos, né? É um trabalho bem interessante, onde também existe atendimento fisioterapêutico aqui no SIS. Vocês têm o telefone da Clínica Escola de Fisioterapia? Só um minuto, mas assim, vocês também podem entrar em contato a partir do nosso Instagram. Eu sou o coordenador do diretório acadêmico de fisioterapia. Então, lá no nosso Instagram a gente está sempre postando as atividades que são desenvolvidas pelo curso. Então, aí tem projeto de extensão, aí tem as atividades da clínica. Lembrando que a Clínica Escola, ela funciona no período letivo. Então, assim, nas férias ela dá uma pausa e volta. A nossa demanda geralmente é muito alta, então é importante que antes de começar o próprio curso, o período letivo, as pessoas interessadas elas já vão lá para estar garantindo. E o número? 2126 7696. Mais uma vez? O telefone da Clínica Escola de Fisioterapia da UFPE. 2126 7696. Muito bom, pessoal. Muito obrigado por terem aceitado o convite de estar aqui conosco, né? Foi uma hora que passou assim rapidinho, né? Porque foi bastante divertido, assim, e aprender, né, mais sobre fisioterapia, realmente. Muito bom. Muito obrigado, professora Márcia. Muito obrigado, João Vitor. Né? Sejam bem-vindos, né? Sempre que quiserem estar aqui conosco. E esse foi o Saúde é o Tema de hoje, né? Conversamos sobre fisioterapia e os benefícios dela para a vida das pessoas aqui no estúdio. Contamos com a presença da coordenadora do curso de fisioterapia, né, a professora Márcia Pedrosa, e também contamos com a presença do estudante, que é presidente do diretório acadêmico, né, em fisioterapia, João Vitor Duarte. Gente, muito obrigado. Muito obrigada também, a gente que agradece. Foi um prazer
E precisando, estamos aí no departamento. Esperamos voltar. Esperamos sim, tem muito assunto pra gente abordar. Já estamos nos convidando novamente. Sim, vai ser ótimo, vai ter sim um retorno. Gente, esse programa foi apresentado por mim, Henrique Jonatas, na produção Henrique Jonatas e Roberto Peixoto, nos trabalhos técnicos também de Roberto Peixoto. Toda essa nossa equipe é formada por alunos dos cursos de comunicação social da UFPE, pois a Rádio Paulo Freire é uma rádio escola. Além disso, esse programa teve a supervisão da coordenadora operacional da Rádio Paulo Freire, Catarina Polônio, e a música tema do nosso programa é a faixa Teamwork de Scott Holmes. Nós ficamos por aqui e agradecemos pela sua companhia. Obrigado e até mais.